Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 90. Descrição sumária dos passatempos de Krishna. Primeira parte. Depois de regressar do reino espiritual, que ele foi capaz de visitar pessoalmente com Krishna, Arjuna ficou assaz perplexo. Ele considerou que, embora fosse uma entidade viva comum, pela graça de Krishna, havia-lhe sido possível ver o mundo espiritual. Não apenas havia ele visto o mundo espiritual, mas também havia contemplado pessoalmente o Mahavishnu original, a causa da criação material. Afirma-se que Krishna nunca sai de Vrindavana. Vrindavanam parityajya padam ekam nagachati. Krishna é supremo em Mathura. Ele é ainda mais supremo em Dwarka e é o mais supremo em Vrindavana. Os passatempos de Krishna em Dwarka são exibidos por sua porção Vasudeva. Contudo, não há diferença alguma entre a porção Vasudeva manifestada em Mathura e Dwarka e a manifestação original de Krishna em Vrindavana. No início deste livro, discutimos que quando Krishna aparece, todas as encarnações, porções plenárias e porções das porções plenárias vêm com ele. Portanto, alguns de seus diferentes passatempos são manifestados não pelo próprio Krishna original, mas por suas expansões. A razão pela qual Arjuna ficou perplexo com a ida de Krishna ao mundo espiritual para ver Karanarnavashai Vishnu é discutida detalhadamente nos comentários de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura da seguinte forma. Compreende-se a partir do discurso de Mahavishnu que ele estava muito ansioso para ver Krishna. No entanto, pode-se afirmar que, como Mahavishnu havia tomado os filhos do Brahmana, ele certamente deveria ter ido a Dwarka para fazer isso. Por conseguinte, por que ele não viu Krishna lá? Uma possível resposta é que, a menos que Krishna conceda sua permissão, ele não pode ser visto, nem sequer por Mahavishnu, que repousa no oceano causal do mundo espiritual. Por isso, Mahavishnu tomou os filhos do Brahmana, um após o outro, depois de seus nascimentos, para poder ver Krishna quando este fosse pessoalmente ao oceano causal para retomá-los. Assim, Mahavishnu poderia encontrá-lo lá. Se esse foi o caso, a pergunta seguinte é: por que Mahavishnu viria pessoalmente a Dwarka se ele não era capaz de ver Krishna? Por que ele não incumbiu algum de seus associados para tomar os filhos do Brahmana? Uma possível resposta é que é muito difícil colocar algum cidadão de Dwarka em qualquer situação aflitiva na presença de Krishna. Consequentemente, como não era possível para nenhum associado de Mahavishnu tomar os filhos do Brahmana, ele pessoalmente veio para tomá-los. Pode-se levantar uma outra questão. O Senhor é conhecido como Brahmana Deva, a deidade adorável dos Brahmanas. Assim, como foi possível ele colocar um Brahmana numa situação tão terrível de lamentação, por lhe ter sido tirado, um por um, até o seu 10º filho? A resposta é que o Senhor Mahavishnu estava tão ávido por ver Krishna que ele não hesitou sequer em causar perturbação a um Brahmana. Apesar de ser proibido colocar um Brahmana em situação difícil, o Senhor Vishnu estava preparado para fazer qualquer coisa a fim de ver Krishna,
Ele realmente estava muitíssimo ansioso para vê-lo. Após perder cada um de seus filhos, o Brahmana vinha ao portão do palácio e acusava o rei de não ser capaz de dar proteção aos Brahmanas, e assim de ser inadequado para sentar no trono real. Era o plano de Mahavishnu que o Brahmana acusasse os Kshatriyas e Krishna. Assim Krishna seria obrigado a vê-lo com o objetivo de recuperar os filhos do Brahmana. Pode-se ainda fazer uma outra pergunta. Se Mahavishnu não pôde ver Krishna, então como foi Krishna obrigado a vir diante dele para recuperar os filhos do Brahmana? A resposta é que o Senhor Krishna foi ver o Senhor Mahavishnu não exatamente para retomar os filhos do Brahmana, mas unicamente para o benefício de Arjuna. Sua amizade com Arjuna era tão íntima que quando Arjuna preparou-se para morrer, entrando no fogo, Krishna desejou dar-lhe completa proteção. Não obstante, Arjuna não desistiu de entrar no fogo, a menos que os filhos do Brahmana fossem devolvidos. Logo, Krishna prometeu-lhe: eu recuperarei os filhos do Brahmana. Não tente cometer suicídio. Se o Sr. Krishna fosse ver o Sr. Vishnu apenas para recuperar os filhos dos Brahmanas, então ele não teria esperado até o 10º filho. Contudo, quando o 10º filho foi tomado pelo Sr. Mahavishnu, e quando Arjuna estava pronto para entrar no fogo, para que sua promessa não se tornasse falsa, aquela situação séria fez com que o Sr. Krishna decidisse ir com Arjuna para ver Mahavishnu. É dito que Arjuna é uma encarnação de Nara Narayana, investida de poder. Às vezes, ele é até chamado de Nara Narayana. A encarnação de Nara Narayana é também uma das expansões plenárias do Sr. Vishnu. Dessa forma, quando Krishna e Arjuna foram ver o Sr. Vishnu, deve-se entender que Arjuna fez a visita em seu aspecto de Nara Narayana, exatamente como Krishna, quando exibiu seus passatempos em Dwaraka, agiu em seu aspecto de Vasudeva. Depois de visitar o mundo espiritual, Arjuna concluiu que qualquer opulência que alguém possa exibir neste mundo material ou espiritual é uma dádiva do Sr. Krishna. O Sr. Krishna é manifesto em várias formas, como Vishnu Tattva e Jiva Tattva, ou em outras palavras, como Swamsha e Vibhinamsha. Vishnu Tattva é conhecido como Swamsha e Jiva Tattva é conhecida como Vibhinamsha. Por conseguinte, ele pode apresentar-se em seus diferentes passatempos transcendentais, na porção de Swamsha ou Vibhinamsha, como ele desejar. Contudo, mesmo assim, ele permanece a original suprema personalidade de Deus. A parte conclusiva dos passatempos de Krishna é encontrada no capítulo 90 do 10º canto do Srimad Bhagavatam, onde Shukadeva Goswami explicou como Krishna viveu feliz em Dwarka com todas as opulências. A opulência de força de Krishna já foi demonstrada em seus diferentes passatempos. Agora será descrito como sua residência em Dwaraka expressava suas opulências de riqueza e beleza. Neste mundo material, as opulências de riqueza e beleza são consideradas as maiores de todas. Porém, elas são meramente um reflexo pervertido dessas opulências no mundo espiritual. Desta forma, enquanto Krishna permaneceu nesse planeta como a suprema personalidade de Deus, suas opulências de riqueza e beleza não tinham comparação nos 3 mundos.
Krishna desfrutou de 16.000 belas esposas, e é muito significativo que ele tenha vivido em Dwarka como o único esposo dessas milhares de belíssimas mulheres. Isto é especificamente declarado, que ele era o único marido de 16.000 esposas. Naturalmente, já se ouviu na história sobre algum rei poderoso que possuísse muitas centenas de rainhas. Contudo, muito embora tal rei pudesse ser o único marido de tantas esposas, ele não era capaz de desfrutar de todas elas ao mesmo tempo. Entretanto, o Sr. Krishna desfrutou de todas suas 16.000 esposas simultaneamente. Embora possa-se dizer que yogis também são capazes de expandir seus corpos em muitas formas, as expansões de um yogi e as do Sr. Krishna não são iguais. Em vista disso, Krishna é chamado certas vezes de Yogeshvara, o mestre de todos os yogis. Na literatura védica, encontramos que o yogi Saubhari Muni expandiu-se em 8. Mas aquela expansão é comparável a uma expansão de televisão. A imagem da televisão é manifestada em milhões de expansões, mas estas expansões não podem agir de forma diferente. Elas são simples reflexos da expansão original e só podem agir exatamente como a original. A expansão de Krishna não é material, como a expansão da televisão ou do yogi. Quando Narada visitou os diferentes palácios de Krishna, ele viu que Krishna, em suas diversas expansões, estava ocupado de formas diferentes em cada palácio das rainhas. Afirma-se também que Krishna viveu em Dwarka como esposo da deusa da fortuna. A rainha Rukmini é a deusa da fortuna, e todas as outras rainhas são suas expansões. Assim, Krishna, o líder da dinastia Vrishni, desfrutou com a deusa da fortuna em plena opulência. As rainhas de Krishna são descritas como permanentemente jovens e belas. Embora Krishna tivesse netos e bisnetos, nem Krishna nem suas rainhas aparentavam ter mais do que 16 ou 20 anos de idade. As jovens rainhas eram tão formosas que, quando andavam, elas se assemelhavam a raios em movimento no céu. Elas estavam sempre vestidas com roupas e ornamentos excelentes e estavam sempre ocupadas em atividades de lazer, tais como dançar, cantar ou jogar bola nos terraços dos palácios. A dança e o jogo de tênis das moças no mundo material são reflexos pervertidos dos passatempos originais, da original personalidade de Deus, Krishna e suas esposas. As estradas e as ruas da cidade de Dwarka estavam sempre apinhadas de elefantes, cavalos, carruagens e soldados de infantaria. Quando os elefantes são ocupados em serviço, eles recebem alguma bebida alcoólica para beber. É dito que em Dwarka os elefantes recebiam tanta bebida que eles a borrifavam em grande quantidade na estrada, andando embriagados pela rua. Os soldados do exército que passavam pelas ruas estavam profusamente decorados, com ornamentos de ouro, e cavalos e quadrigas douradas tomavam conta das ruas. Em todas as direções da cidade de Dwarka, onde quer que se olhasse, podia-se ver parques e jardins verdejantes, cada um dos quais repleto com árvores e plantas carregadas com frutas e flores. Como havia tantas belíssimas árvores de frutas e flores, todos os pássaros gorjeadores
e abelhas unidoras reuniam-se para produzir doces vibrações. A cidade de Dwarka apresentava assim plenamente todas as opulências. Os heróis na dinastia Yadu costumavam julgar-se os residentes mais afortunados da cidade, e, de fato, eles desfrutavam todas as facilidades transcendentais. Todos os 16.000 palácios das rainhas de Krishna situavam-se nessa maravilhosa cidade de Dwarka, e o Sr. Krishna, o supremo desfrutador eterno de todas essas facilidades, expandiu-se em 16.000 formas e ocupou-se simultaneamente em diferentes afazeres domésticos naqueles 16.000 palácios. Em cada um desses palácios havia jardins e lagos belamente decorados. A água cristalina dos lagos continha muitas flores de lótus de diferentes cores, como azul, amarelo, branco e vermelho, e o pólen das flores de lótus se espalhava pela brisa por toda parte. Todos os lagos eram repletos de belos cisnes, patos e garças que produziam sons melodiosos. O Sr. Sri Krishna, certas vezes, entrava nesses lagos ou rios com suas esposas e desfrutava brincadeiras de natação com elas em pleno júbilo. Em algumas ocasiões, as esposas do Sr. Krishna, que eram todas deusas da fortuna, abraçavam o Senhor no meio da água, enquanto nadavam ou banhavam-se. O vermelho do cúncuma, que decorava seus formosos seios, adornava o peito do Senhor com um tom avermelhado. Os impersonalistas não ousam acreditar que no mundo espiritual há tais variedades de desfrute. Porém, a fim de demonstrar o verdadeiro desfrute bem-aventurado no mundo espiritual, o Sr. Krishna veio a este planeta e mostrou que o mundo espiritual não é destituído de tais facilidades para o prazer da vida. A única diferença é que no mundo espiritual tais facilidades são ocorrências eternas, ao passo que no mundo material elas são simplesmente reflexos pervertidos, impermanentes. Quando o Sr. Krishna estava ocupado em tal desfrute, os Gandharvas e músicos profissionais glorificavam-no com melodiosos concertos musicais, acompanhados por tímbales, mridangas e outros tambores, juntamente com instrumentos de corda e de percussão. Toda a atmosfera mudava numa celebração altamente festiva. Num humor festivo, as esposas do Senhor, certas vezes, borrifavam água sobre o corpo dele, com um instrumento parecido com uma seringa. E o Senhor também molhava os corpos das rainhas. Quando Krishna e as rainhas estavam ocupadas nesses passatempos, parecia que o Rei dos Céus, Yaksaraj, estava envolvido em passatempos com suas muitas esposas. Yaksaraj é também conhecido como Kuvera e é considerado o tesoureiro do reino celestial. Quando as esposas do Sr. Krishna ficavam molhadas, aumentava em milhares de vezes a beleza de seus seios e suas coxas. Seus longos cabelos caíam para decorar aquelas partes de seus corpos. As belas flores colocadas em seus cabelos caíam e as rainhas, sendo aparentemente molestadas porque o Senhor estava borrifando água sobre elas, aproximavam-se dele, procurando tomar-lhe a seringa. Aquela tentativa criava uma situação em que o Senhor podia abraçá-las, à medida que elas se aproximavam. Quando eram abraçadas, as esposas do Senhor sentiam em suas bocas um claro indício do amor conjugal
e isso criava uma atmosfera de bem-aventurança espiritual. Quando a guirlanda no pescoço do Senhor tocava os seios das rainhas, seus corpos ficavam completamente cobertos com açafrão amarelo. Atarefadas em seus passatempos celestiais, as rainhas esqueciam-se de si e seus cabelos soltos pareciam belas ondas num rio. Quando as rainhas borrifavam água no corpo de Krishna, ou ele borrifava água nos corpos das rainhas, toda a situação assemelhava-se a um elefante desfrutando com muitas elefantas em um lago. Depois de desfrutar bastante entre si, as rainhas e o Sr. Krishna saíam da água, deixavam seus trajes molhados, que eram muito valiosos, para serem levados pelos cantores e dançarinos profissionais. Esses cantores e dançarinos não tinham outros meios de sobrevivência que não fossem os ornamentos e roupas valiosas doadas pelas rainhas e reis em tais ocasiões. Todo o sistema social era tão bem planejado que todos os membros da sociedade, em suas diferentes posições, de brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras, não tinham qualquer dificuldade em ganhar sua sobrevivência. Não havia competição entre as divisões sociais. A concepção original do sistema de casta era planejada de forma que um grupo de homens ocupado num tipo particular de atividade não fazia competição com outro grupo de homens responsáveis por uma outra ocupação. Dessa forma, o Sr. Krishna costumava desfrutar da companhia de suas 16.000 esposas. Alguns devotos do Senhor, que desejam amar a suprema personalidade de Deus na relação de amor conjugal, são elevados à posição de esposas de Krishna, que os mantém sempre apegados a ele através de seu amável comportamento. O comportamento de Krishna com suas esposas, seus movimentos, sua conversa com elas, seu sorriso, seu abraço e outras atividades similares, que são exatamente iguais às de um marido apaixonado, as mantinha sempre muito apegadas a ele. Essa é a maior perfeição da vida. Se alguém permanecer sempre apegado a Krishna, deve-se compreender que tal pessoa é liberada e sua vida é bem-sucedida. Com qualquer devoto que ame Krishna, com seu coração e alma, Krishna intercambia de uma tal forma que o devoto não pode evitar de se apegar a ele. As relações dos intercâmbios de Krishna e seus devotos são tão atrativas que um devoto não pode pensar em qualquer outra coisa, exceto em Krishna. Para todas as rainhas, Krishna era seu único objeto adorável. Elas estavam sempre absortas em pensamento de Krishna, a bela e negra personalidade de Deus, de olhos de lótus. Às vezes, pensando em Krishna, elas permaneciam em silêncio, e em grande êxtase de bhava e anubhava, elas, em certas ocasiões, falavam como se estivessem em delírio. Certas vezes, mesmo na presença do Sr. Krishna, elas descreviam vividamente os passatempos que elas haviam desfrutado no lago ou no rio com ele. Algumas dessas conversas são narradas aqui. As rainhas diziam: Querido pássaro Curari, agora já é muito tarde da noite. Todos estão dormindo. O mundo inteiro está calmo e pacífico. Nesse momento, a suprema personalidade de Deus está dormindo, embora seu conhecimento seja imperturbável em qualquer circunstância. Então, por que você não está dormindo? Por que você está se lamentando assim a noite inteira? Querido amigo,
é porque você também está atraído pelos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e pelo seu doce sorriso e palavras atraentes, exatamente como nós? Aquelas atividades da Suprema Personalidade de Deus estão ferindo seu coração, como os nossos. Olá, Chakravarti. Por que você fechou seus olhos? Você está buscando por seu esposo, que viajou a um país estrangeiro? Por que você está se lamentando tanto? Parece que você está bem atormentada. Ou será que você, por acaso, também deseja ser um servo eterno da Suprema Personalidade de Deus? Achamos que você está ansiosa para colocar uma guirlanda nos pés de lótus do Senhor e depois colocá-la em seu cabelo. Ó querido oceano, por que você está bramindo dia e noite? Você não gosta de dormir? Achamos que você está sofrendo de insônia, ou se não estivermos errados, nosso querido Shama Sundara, muito habilidosamente, roubou sua seriedade e capacidade de tolerância, que são suas qualificações naturais. É verdade que por esta razão você está com insônia como nós? Sim, admitimos que não há remédio para esta doença. Querido Deus da Lua, pensamos que você foi atacado por um sério tipo de tuberculose. Em vista disso, você está ficando mais magro, dia após dia. Ó Senhor, será que você está agora tão fraco, exatamente como nós, por ter ficado perplexo com as palavras misteriosamente doces do nosso Senhor Shama Sundara? É por isso que você está tão sério? Ó brisa dos Himalaias, o que fizemos contra você, para que você esteja tão determinada em despertar nossa luxúria para encontrar Krishna? Você não sabe que já fomos apanhadas pela atitude indevida da personalidade de Deus? Querida brisa dos Himalaias, pois fique sabendo que já fomos atingidas. Não há necessidade de nos injuriar mais e mais. Querida bela nuvem, a cor do seu formoso corpo assemelha-se exatamente à nuance corpórea de nosso mais querido Shama Sundara. Portanto, achamos que você é muito querida ao Senhor, o líder da dinastia dos Yados. E porque você é tão querida a ele, você fica absorta em meditação, exatamente como nós estamos. Podemos apreciar que seu coração está repleto de ansiedade por Shama Sundar. Você parece excessivamente ávida para vê-lo, e percebemos que unicamente por essa razão gotas de lágrimas estão rolando de seus olhos, como estão dos nossos. Querida nuvem enegrecida, devemos admitir francamente que estabelecer uma relação íntima com Shama Sundar significa adquirir desnecessárias ansiedades, ao contrário de ficarmos confortavelmente em casa. De um modo geral, o cuco emite sua vibração no final da noite ou cedo de manhã. Quando as rainhas ouviram o som do cuco no final da noite, elas disseram: Querido cuco, sua voz é muito doce. Assim que você vibra sua doce voz, de imediato lembramos de Shama Sundara, porque sua voz parece exatamente com a dele. Devemos admitir com toda franqueza que sua voz possui o néctar e é tão revigorante que ela pode trazer a vida de volta para aqueles que estão quase mortos devido à separação de seu amigo mais querido. Assim, estamos muito endividadas com você. Por obséquio, permita-nos saber como dar-lhes boas-vindas ou como fazer algo para você. As rainhas continuaram a falar dessa forma, dirigindo-se assim à montanha. Querida montanha, você é muito generosa.
Por causa de sua gravidade apenas, toda a crosta da Terra se mantém adequadamente. Embora porque você esteja executando suas atividades muito fielmente, você não sabe como se mover. Porque você é muito séria, você não se move nem um pouco, nem fala coisa alguma. Ao contrário, você parece estar sempre num estado introspectivo. Parece que você está sempre pensando num assunto muito sério e importante. No entanto, podemos supor sobre o que você está pensando. Temos certeza que você está pensando em colocar os pés de lótus de Shyamasundara sobre os seus picos elevados, como nós desejamos colocar seus pés de lótus sobre nossos seios salientes. Queridos rios secos, sabemos que, como esta é a estação de verão, todos os seus leitos estão secos e vocês não têm água alguma. Porque toda sua água secou, vocês não estão mais decorados com flores de lótus. No momento, vocês parecem muito magros e definhados. Assim podemos compreender que sua posição é semelhante à nossa. Perdemos tudo por ter sido separadas de Shyamasundar, e não mais ouvimos suas palavras agradáveis. Nossos corações já não estão mais funcionando apropriadamente, e, portanto, também ficamos magras e definhadas. Portanto, achamos que vocês sejam iguais a nós. Vocês ficaram definhados e magros porque não estão obtendo água de seu esposo, o oceano, através das nuvens. O exemplo dado aqui pelas rainhas é muito adequado. Os leitos dos rios secam quando o oceano não mais supre água através das nuvens. Fala-se que o oceano é o esposo do rio, e assim deveria mantê-lo. A menos que uma mulher seja mantida pelo seu esposo com as necessidades da vida, ela também se torna murcha como um rio seco. Uma das rainhas dirigiu-se a um cisne com as seguintes palavras: Meu querido cisne, por favor, venha até aqui. Você é bem-vindo. Por obséquio, sente-se e beba um pouco de leite. Meu querido cisne, poderia dizer-me se você tem alguma mensagem de Shyamasundara? Acredito que você seja um de seus mensageiros. Se você tem tais notícias, por gentileza, conte-nos. Nosso Shyamasundara é sempre muito independente. Ele nunca se submete ao controle de ninguém. Todas nós falhamos em controlá-lo e, portanto, perguntamos a você: ele está cuidando de si mesmo? Devemos informá-lo que Shyamasundar é muito volúvel. Sua amizade é sempre temporária. Ela se quebra mesmo com a menor agitação. Contudo, você poderia me explicar por que ele é tão rude para comigo? Anteriormente, ele afirmou que apenas eu era sua mais querida esposa. Ele se lembra dessa declaração? De qualquer forma, você é bem-vindo. Por favor, sente-se. Entretanto, não posso aceitar sua súplica para ir até Shyamasundar. Como ele não se preocupa comigo, por que devo eu ficar louca por ele? Sinto em dizer-lhe que você tornou-se o mensageiro de uma alma matreira. Você está me pedindo para ir até ele, mas não estou indo. O que é isso? Você falará sobre a vinda dele até mim? Ele deseja vir até aqui para satisfazer minha longa espera por ele? Tudo bem, você pode trazê-lo aqui. Contudo, não o traga em companhia de sua dileta deusa da fortuna. Você acha que ele não pode se afastar da deusa da fortuna, nem mesmo por um instante? Ele não poderia vir aqui sozinho, sem Lakshmi? Shyamasundar não pode ser feliz? Isso significa que sem Lakshmi,
Shyamasundar não pode ser feliz? Ele não pode ser feliz sem nenhuma outra esposa? Isso significa que a deusa da fortuna possui o oceano de amor para ele e que nenhuma de nós pode se comparar a ela? Todas as esposas de Krishna viviam completamente absortas em pensamentos sobre ele. Krishna é conhecido como Yogeshvara, o mestre de todos os yogis, e todas as esposas de Krishna em Dwarka costumavam manter esse Yogeshvara em seus corações. Em vez de tentar ser mestre de todos os poderes yógicos, é melhor manter o Yogeshvara Supremo, Krishna, dentro do coração. Dessa forma a vida se torna perfeita e pode-se muito facilmente ser transferido para o reino de Deus. Deve-se compreender que todas as rainhas de Krishna que viviam com ele em Dwarka haviam sido, em suas vidas passadas, devotos extremamente elevados, que desejaram estabelecer uma relação com Krishna em amor conjugal. Em vista disso, elas receberam a oportunidade de se tornarem suas esposas e desfrutarem uma relação amorosa constante com ele. Por último, elas foram transferidas para os planetas Vaikunta. A suprema personalidade de Deus nunca é impessoal. Toda a literatura védica glorifica a execução transcendental de suas variadas atividades e passatempos pessoais. Afirma-se que os Vedas e o Ramayana apenas descrevem as atividades do Senhor. Em qualquer parte da literatura védica, suas glórias são cantadas. Logo que pessoas de coração sensível, como as mulheres, escutam aqueles passatempos transcendentais do Sr. Krishna, elas imediatamente ficam atraídas por ele. Logo, as mulheres e meninas de corações delicados são facilmente atraídas ao movimento para a consciência de Krishna. Aquele que se atrair ao movimento para a consciência de Krishna e tentar manter-se em constante contato com essa consciência, certamente alcança a salvação suprema, que é voltar para Krishna em Goloka Vrindavana. Se apenas por desenvolver consciência de Krishna é possível ir para o mundo espiritual, pode-se imaginar quão bem-aventuradas e abençoadas eram as rainhas do Sr. Krishna, que conversavam com ele pessoalmente e contemplavam o Sr. Krishna face a face. Ninguém é capaz de descrever adequadamente a fortuna das esposas do Sr. Krishna. Elas cuidavam dele pessoalmente, prestando vários serviços transcendentais, como banhá-lo, alimentá-lo, satisfazê-lo e servi-lo. Portanto, nenhuma austeridade pode ser comparada ao serviço das rainhas em Dwarka. Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit que para a autorrealização, as austeridades e penitências executadas pelas rainhas em Dwarka não têm comparação. O objetivo da autorrealização é apenas Krishna. Todo o processo de austeridades e penitências destina-se a desapegar a pessoa do mundo material e desenvolver o apego a Krishna, a suprema personalidade de Deus. Krishna é o abrigo de todos os que avançam em autorrealização. Como um chefe de família ideal, ele viveu com suas esposas e executou os rituais védicos para mostrar às pessoas menos inteligentes que o Senhor Supremo nunca é impessoal. Krishna viveu com esposas e filhos em toda opulência, exatamente como uma alma condicionada comum, apenas para ensinar aquelas almas que são realmente condicionadas que elas devem ingressar no círculo familiar de Krishna, onde ele é o centro.
Por exemplo, os membros da dinastia Yadu viviam na família de Krishna, que era o centro de todas as suas atividades. A renúncia não é tão importante quanto desenvolver apego a Krishna. O movimento para a consciência de Krishna destina-se especificamente a este propósito. Estamos pregando o princípio de que não importa se alguém é sannyasi ou grihasta, chefe de família. Deve-se simplesmente aumentar o apego a Krishna, e então a vida será bem-sucedida. Seguindo-se os passos do Sr. Sri Krishna, pode-se viver com os membros familiares, ou inserido na sociedade ou nação, não com o objetivo de se entregar ao desfrute dos sentidos, mas para compreender Krishna, avançando-se em apego a ele. Há 4 princípios de elevação da vida condicionada para a vida de liberação, que são tecnicamente conhecidos como Dharma, Artha, Kama e Moksha. Religião, desenvolvimento econômico, satisfação dos sentidos e liberação. Se a pessoa levar uma vida familiar, seguindo os passos familiares de Krishna, pode-se alcançar todos estes 4 princípios de sucesso simultaneamente, fazendo Krishna o centro de todas as atividades. Já sabemos que Krishna tinha 16.108 esposas. Todas essas esposas eram almas liberadas elevadas, e dentre elas, a rainha Rukmini era a principal. Depois de Rukmini, havia 7 outras principais esposas, e os nomes dos filhos dessas 8 esposas principais já foram mencionados. Além dos filhos nascidos dessas 8 rainhas, o Sr. Krishna teve 10 filhos de cada uma de suas esposas. Não se deve ficar espantado ao ouvir que Krishna gerou tantos filhos. Deve-se sempre lembrar que Krishna é a suprema personalidade de Deus e que ele tem potências ilimitadas. Ele tem todas as entidades vivas como seus filhos. Assim, o fato dele ter tido 161.108 filhos, apegados pessoalmente a ele, não deve ser causa para espanto. Entre os poderosos filhos de Krishna, 18 filhos eram Maharathas. Os Maharathas podem lutar sozinhos contra muitos milhares de soldados, quadrigários, cavalheiros e elefantes. A reputação desses 18 filhos era muito divulgada e é descrita em quase toda a literatura védica. Os 18 filhos Maharathas são listados como Pradyumna, Aniruddha, Diptiman, Bhanu, Samba, Madhu, Brihadbhanu, Chitrabhanu, Vrika, Aruna, Puskara, Vedabahu, Shrutadeva, Sudandana, Chitrabahu, Virupa, Kavi e Nyagroda. Desses 18 filhos Maharathas, Pradyumna é considerado o principal. Pradyumna era o filho mais velho da rainha Rukmini e herdou todas as qualidades de seu grandioso pai, o Sr. Krishna. Ele casou-se com a filha de seu tio materno, Rukmi, e desse casamento nasceu Aniruddha. Aniruddha era tão poderoso que ele podia lutar contra 10.000 elefantes. Ele desposou a neta de Rukmi, o irmão de sua avó Rukmini. Como a relação entre esses primos era distante, tal matrimônio não era incomum. O filho de Aniruddha era Vajra. Quando toda a dinastia Yadu foi destruída pela maldição de alguns brahmanas, apenas Vajra sobreviveu. Vajra gerou um filho, cujo nome era Pratibahu. O filho de Pratibahu chamava-se Subahu, o filho de Subahu Shantasena,
e o filho de Shantasena, Shatasena. Shukadeva Goswami afirma que todos os membros da dinastia Yadu geraram muitos filhos. Exatamente como Krishna gerou muitos filhos, netos e bisnetos, cada um dos reis listados aqui também teve similares expansões familiares. Não apenas todos eles geraram muitos filhos, mas todos eram extraordinariamente ricos e opulentos. Nenhum deles teve vida curta, ou era fraco, e, acima de tudo, todos os membros da dinastia Yadu eram leais devotos da cultura bramínica. É dever dos reis Kshatriyas manter a cultura bramínica e proteger os brahmanas qualificados, e todos esses reis cumpriram seus deveres com perfeição. Os membros da dinastia Yadu eram tão numerosos que seria muito difícil descrever todos eles, mesmo tendo-se uma longa duração de vida de muitos milhares de anos. Srila Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit que ele ouvira de fontes fidedignas que só para ensinar os filhos da dinastia Yadu havia nada menos que 38.800.000 tutores, ou acharyas. Se tantos mestres eram necessários para instruir os filhos deles, pode-se imaginar quão vasto era o número dos membros familiares. Quanto à sua força militar, é dito que o rei Ugrasena, sozinho, tinha 10 quatrilhões de soldados como sua guarda pessoal. Antes do advento do Sr. Krishna, neste universo, havia muitas batalhas entre os demônios e os semideuses. Muitos demônios morreram no combate, e eles receberam a oportunidade de nascer em famílias reais na Terra. Devido aos seus elevados postos reais, todos esses demônios tornaram-se muito presunçosos, e sua única preocupação era perseguir seus súditos. O Sr. Krishna apareceu neste planeta exatamente no final de Dwapara Yuga para aniquilar todos esses reis demoníacos. Como o Bhagavad Gita afirma, Paritranaya sadhunam vinashaya cha duskritam. O Senhor vem para proteger os devotos e aniquilar os descrentes. Alguns dos semideuses foram convocados a aparecer na Terra para auxiliar nos passatempos transcendentais do Sr. Krishna. Quando o Senhor apareceu, ele veio em associação com seus servos eternos, mas alguns dos semideuses também foram convidados a descer para ajudá-lo, e assim eles nasceram na dinastia Yadu. A dinastia Yadu tinha 101 clãs em diferentes partes do país. Todos os membros desses diferentes clãs respeitavam o Sr. Krishna de uma forma apropriada à sua divina posição, e todos eles eram seus devotos de coração e alma. Assim, todos os membros da dinastia Yadu eram muito opulentos, felizes e prósperos, e não tinham qualquer ansiedade. Por causa de sua fé e devoção implícitas no Sr. Krishna, eles nunca eram derrotados por outros reis. Seu amor por Krishna era tão intenso que em suas atividades regulares, sentar, dormir, viajar, falar, jogar, limpar, banhar-se, eles estavam apenas absortos em pensamentos sobre Krishna e não prestavam atenção às suas necessidades corporais. Este é o sintoma de um devoto puro do Sr. Krishna. Da mesma forma que um homem que está completamente absorto num determinado tipo de pensamento, às vezes se esquece de suas atividades corporais. Os membros da dinastia Yadu agiam automaticamente
na satisfação de suas necessidades vitais, mas sua verdadeira atenção estava voltada para Krishna. Suas atividades corporais eram realizadas mecanicamente, mas suas mentes estavam sempre absortas em consciência de Krishna. Srila Shukadeva Goswami concluiu o capítulo 90 do 10º canto do Srimad Bhagavatam, destacando 5 excelências particulares do Sr. Krishna. A primeira excelência é que antes do aparecimento do Sr. Krishna, na família dos Yadus, o rio Ganges era conhecido como o mais puro de tudo o que existia. Mesmo as coisas impuras podiam ser purificadas só pelo toque da água do Ganges. Este poder superexcelente da água do Ganges era por ela ter emanado do dedo dos pés do Sr. Vishnu. Entretanto, quando o Sr. Krishna, o Supremo Vishnu, apareceu na família da dinastia Yadu, ele viajou pessoalmente por todo o reino dos Yadus, e por meio de sua associação íntima com a dinastia Yadu, a família inteira não apenas se tornou famosa, mas também ficou mais eficiente que a água do Ganges na purificação de outras pessoas. A excelência seguinte do advento do Sr. Krishna foi que, muito embora ele aparentemente tenha dado proteção aos devotos e aniquilado os demônios, tanto os devotos como os demônios alcançaram o mesmo resultado. O Sr. Krishna é o outorgador dos 5 tipos de liberação, das quais Sayujya Mukti, ou liberação pela imersão no Supremo, foi concedida aos demônios, como Kamsa, ao passo que as Gopis receberam a oportunidade de associação direta com Krishna. As Gopis conservaram sua individualidade para desfrutar a companhia do Sr. Krishna, mas Kamsa foi aceito no seu Brahmajyoti impessoal. Em outras palavras, tanto os demônios quanto as Gopis se elevaram espiritualmente. Porém, como os demônios eram inimigos e as Gopis eram amigas, aqueles foram mortos e essas foram protegidas. A terceira excelência do aparecimento do Sr. Krishna foi que a deusa da fortuna, que é adorada pelos semideuses tais como o Sr. Brahma, Indra e Chandra, permaneceu sempre ocupada em serviço do Senhor, apesar do Senhor ter dado preferência às Gopis. Lakshmiji, a deusa da fortuna, fez o melhor possível para estar no mesmo nível das Gopis. Entretanto, ela não foi bem-sucedida. Não obstante, ela permaneceu fiel a Krishna, muito embora ela, de modo geral, não permaneça em um único lugar, mesmo se adorada por semideuses, como o Sr. Brahma. A quarta excelência do aparecimento do Sr. Krishna relaciona-se com as glórias de seu nome. A literatura védica enuncia que, por cantar 1000 vezes os diferentes nomes do Sr. Vishnu, pode-se receber os mesmos benefícios de cantar 3 vezes o santo nome do Sr. Rama. E por cantar apenas uma vez o santo nome do Sr. Krishna, recebe-se o mesmo benefício. Em outras palavras, de todos os nomes da Suprema Personalidade de Deus, incluindo Vishnu e Rama, o santo nome de Krishna é o mais poderoso. Portanto, a literatura védica enfatiza especificamente o canto do santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
o Sr. Chaitanya introduziu o canto do santo nome de Krishna na presente era, desta forma tornando a liberação muito mais fácil de ser alcançada do que em outras eras. Ou seja, o Sr. Krishna é mais excelente que suas encarnações, embora todas elas sejam igualmente a suprema personalidade de Deus. A quinta excelência do aparecimento do Sr. Krishna é que ele estabeleceu o mais perfeito de todos os princípios religiosos, ao enunciar no Bhagavad Gita que simplesmente por se render a ele pode-se executar todos os princípios dos rituais religiosos. Na literatura védica são mencionados 20 tipos de princípios religiosos, e cada um deles é descrito em diferentes shastras. No entanto, o Sr. Krishna é tão amável para com as almas condicionadas desta era, que ele pessoalmente apareceu e pediu a todos que abandonassem todas as espécies de rituais religiosos e simplesmente se rendessem a ele. Afirma-se que esta era de Kali é desprovida de princípios religiosos, na proporção de 3/4. No entanto, dificilmente se observa ainda o quarto restante dos princípios religiosos nessa era. Contudo, pela misericórdia do Sr. Krishna, não apenas foi esse vazio de Kali Yuga completamente preenchido, como o processo religioso ficou tão fácil que só por cantar seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, pode-se alcançar o planeta mais elevado no mundo espiritual, Goloka Vrindavana. Levando-se tudo isso em consideração, pode-se imediatamente apreciar o benefício do aparecimento do Sr. Krishna na Terra e compreender que sua concessão de alívio para as pessoas do mundo, por intermédio de seu aparecimento, não foi de forma alguma extraordinária. Desse modo, Srila Shukadeva Goswami concluiu sua descrição da superelevada posição do Sr. Krishna, glorificando-o da seguinte maneira: Ó Sr. Krishna, todas as glórias a você. Você está presente no coração de todos como Paramatma. Portanto, você é conhecido como Jananivasa, aquele que mora no coração de todos. Como o Bhagavad Gita confirma, Ishvara Sarva Bhutanam Hrideshi Arjuna Tishtati. O Senhor Supremo, em sua característica de Paramatma, mora no coração de todos. No entanto, isto não significa que Krishna não tenha existência separada como suprema personalidade de Deus. Os filósofos mayavadis aceitam o aspecto onipenetrante do Parabrahman, mas quando o Parabrahman, ou o Senhor Supremo, aparece, eles acreditam que ele o faz sob o controle da natureza material. Porque o Senhor Krishna apareceu como filho de Devaki, os filósofos mayavadis consideram Krishna como uma entidade viva comum, que nasceu neste mundo material. Assim, Shukadeva Goswami adverte, Devaki Janmavada, o que significa que, embora Krishna seja famoso como filho de Devaki, ele, na verdade, é a superalma, ou a onipenetrante suprema personalidade de Deus. Os devotos, porém, entendem essa palavra Devaki Janmavada de uma forma diferente. Os devotos entendem que Krishna, na verdade, era filho de mãe Yashoda. Conquanto Krishna inicialmente tem aparecido como filho de Devaki, ele imediatamente transferiu-se para os braços de mãe Yashoda, e seus passatempos infantis foram desfrutados em bem-aventurança por Yashoda e Nanda Maharaj.
Este fato foi admitido pelo próprio Vasudeva, quando ele se encontrou com Nanda Maharaj e Yashoda em Kurukshetra. Ele admitiu que Krishna e Balarama eram de fato filhos de mãe Yashoda e Nanda Maharaj. Vasudeva e Devaki eram apenas seus pais oficiais. Seus pais verdadeiros eram Nanda e Yashoda. Logo, Shukadeva Goswami descreve o Sr. Krishna como Devaki Janmavada. Em seguida, Shukadeva Goswami glorifica o Senhor como aquele que é honrado pela Yaduvara Parishat, a casa de assembleia da dinastia dos Yadus, e como exterminador de diferentes espécies de demônios. Krishna, a suprema personalidade de Deus, poderia ter matado todos os demônios, empregando suas diferentes energias materiais. Porém, ele desejou matá-los pessoalmente, para conceder-lhes a salvação. Não havia necessidade de Krishna vir a esse mundo material para aniquilar os demônios. Simplesmente por sua vontade, muitas centenas e milhares de demônios poderiam ter sido mortos sem seu esforço pessoal. Contudo, na verdade, ele veio em prol de seus devotos puros, para brincar como uma criança com mãe Yashoda e Nanda Maharaj, e para dar prazer aos habitantes de Dwaraka. Matando os demônios e dando proteção aos devotos, o Sr. Krishna estabeleceu o verdadeiro princípio religioso, que é simplesmente amar a Deus. Seguindo-se o verdadeiro princípio religioso de amar a Deus, mesmo as entidades vivas conhecidas como Sthirachara foram também liberadas de toda a contaminação material e transferidas para o reino espiritual. Sthira significa as árvores e plantas, que não podem se mover, e Chara quer dizer os animais móveis, especialmente as vacas. Quando Krishna estava presente, ele libertou todas as árvores, macacos e outras plantas e animais que o viram e o serviram, tanto em Vrindavana como em Dwaraka. O Sr. Krishna é especialmente glorificado por dar prazer às gopis e às rainhas de Dwaraka. Shukadeva Goswami glorifica o Sr. Krishna por seu encantador sorriso, por meio do qual ele cativa não apenas as gopis de Vrindavana, mas também as rainhas de Dwaraka. As palavras exatas usadas nesse contexto são Vardayam Kamadevam. Em Vrindavana, como namorado de muitas gopis, e em Dwaraka, como esposo de muitas rainhas, Krishna aumentou o desejo luxurioso delas para desfrutar a companhia dele. Para a compreensão de Deus, ou autorrealização, geralmente deve-se passar por severas austeridades e penitências durante muitíssimos anos, e por fim pode-se compreendê-lo. No entanto, as gopis e as rainhas de Dwaraka, só por intensificarem seus desejos luxuriosos para desfrutar de Krishna, como seu namorado ou esposo, receberam o mais elevado tipo de salvação. Este comportamento do Sr. Krishna com as gopis e as rainhas é único na história da autorrealização. As pessoas usualmente compreendem que para a autorrealização devem ir para a floresta ou montanhas e se submeter a severas austeridades e penitências. Contudo, as gopis e rainhas, por estarem apegadas a Krishna em amor conjugal e por desfrutarem de sua companhia numa aparente vida sensual de luxúria, alcançaram a mais elevada salvação, que é impossível de obter mesmo pelos grandes sábios e pessoas santas.
De modo similar, os demônios como Kamsa, Dantavakra e Shishupala, que trataram Krishna como inimigo, também alcançaram maior benefício ao serem transferidos para o mundo espiritual. No começo do Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva ofereceu suas respeitosas reverências à verdade suprema Vasudeva, Krishna. Em seguida, ele ensinou seu filho Shukadeva Goswami a pregar o Srimad Bhagavatam. É nesse contexto que Shukadeva Goswami glorifica o Senhor com a palavra Jayati. Seguindo-se os passos de Srila Vyasadeva, Shukadeva Goswami e de todos os acharyas na sucessão discipular, toda a população do mundo deveria adotar esse movimento para a consciência de Krishna. O processo é fácil e eficaz. É simplesmente cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Portanto, o Sr. Chaitanya recomendou que deveríamos ser indiferentes aos altos e baixos da vida material. A vida material é temporária, e assim os altos e baixos da vida vêm e vão. Quando eles vêm, deve-se ser tolerante como uma árvore e tão humilde e manso como uma palha na rua, mas certamente deve-se estar ocupado em consciência de Krishna, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A suprema personalidade de Deus, Krishna, a super-alma de todas as entidades vivas, movido por sua misericórdia sem causa, vem e manifesta seus diferentes passatempos transcendentais em diversas encarnações. Ouvir os passatempos atrativos do Sr. Krishna em diferentes encarnações é uma oportunidade de liberação para a alma condicionada, e as mais fascinantes e agradáveis atividades do próprio Krishna são ainda mais atrativas, porque o Sr. Krishna é pessoalmente todo atrativo. Seguindo os santos passos de Srila Shukadeva Goswami, tentamos apresentar este livro, Krishna, para ser lido e ouvido pelas almas condicionadas desta era. Ouvindo os passatempos do Sr. Krishna, a pessoa certamente obtém a salvação e é transferida de volta para o lar, de volta para o Supremo. Shukadeva Goswami afirma que ao ouvirmos os passatempos transcendentais do Senhor, aos poucos desatamos os nós da contaminação material. Portanto, independente do que alguém seja, se a pessoa deseja a associação do Sr. Krishna no reino transcendental de Deus, em existência bem-aventurada, por toda a eternidade, ela deve ouvir sobre os passatempos do Sr. Krishna e cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, são tão poderosos que só por ouvir, ler e memorizar esse livro, Krishna, certamente se obtém a transferência para o mundo espiritual, que ordinariamente é muito difícil de alcançar. A descrição dos passatempos do Sr. Krishna é tão atrativa que ela automaticamente provoca o ímpeto para estudá-la repetidamente, e quanto mais estudamos os passatempos do Senhor, mais nos apegamos a ele. Esse apego a Krishna nos torna elegíveis à transferência para sua morada, Goloka Vrindavana. Como aprendemos no capítulo anterior, cruzar o mundo material significa ultrapassar as estritas leis da natureza material.
As estritas leis da natureza material não podem impedir o progresso de quem está atraído pela natureza espiritual. Isto é confirmado no Bhagavad Gita pelo próprio Senhor. Embora as rígidas leis da natureza material sejam muito difíceis de superar, aquele que se rende ao Senhor pode muito facilmente suplantar a ignorância. Não existe a influência da natureza material no mundo espiritual. Como vimos no segundo canto do Srimad Bhagavatam, o poder de governo dos semideuses e a influência da natureza material são notáveis por sua ausência no mundo espiritual. Portanto, Srila Shukadeva Goswami advertiu Maharaj Parikshit no começo do segundo canto que toda entidade viva deveria se ocupar em ouvir e cantar os passatempos transcendentais do Senhor. Srila Shukadeva Goswami também disse ao rei Parikshit que anteriormente muitos outros reis e imperadores tinham ido à floresta para executar severas austeridades e penitências, com o objetivo de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Na Índia, ainda é uma prática que muitos transcendentalistas avançados abandonem suas vidas familiares e vão para Vrindavana para morar lá sozinhos e se ocupar completamente em ouvir e cantar os santos passatempos do Senhor. Esse sistema é recomendado no Srimad Bhagavatam e os 6 Goswamis de Vrindavana seguiram-no. No entanto, no presente momento, muitos karmis e pseudo-devotos têm superlotado o lugar santo de Vrindavana apenas para imitar este processo recomendado por Shukadeva Goswami. Afirma-se que inúmeros reis e imperadores, em épocas remotas, foram para a floresta com este propósito. Porém, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura não recomenda que se tenha prematuramente uma vida solitária em Vrindavana. Alguém que vá prematuramente morar em Vrindavana, seguindo as instruções de Shukadeva Goswami, cai novamente vítima de Maya, mesmo enquanto mora em Vrindavana. Para impedir essa residência desautorizada em Vrindavana, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur cantou uma bela canção, neste sentido, cujo significado é o seguinte: minha querida mente, por que você está tão orgulhosa de ser um Vaishnava? Seu canto solitário do santo nome do Senhor está baseado num desejo de popularidade barata, e assim seu canto é apenas fingimento. Tal ambição por uma reputação barata pode ser comparada a excremento de um porco, porque tal popularidade é uma outra extensão da influência de Maya. Alguém pode ir a Vrindavana em busca de uma fama sem valor, e em vez de estar sempre absorto em consciência de Krishna, pode sempre pensar em dinheiro e mulheres, que são fontes temporárias de prazer. É melhor que ele ocupe qualquer dinheiro ou mulheres que possam estar sob sua posse no serviço do Senhor, porque o desfrute sensorial não é para a alma condicionada. O mestre dos sentidos é Rishikesha, o Senhor Krishna. Consequentemente, os sentidos devem estar sempre ocupados em seu serviço. Quanto à reputação material, havia muitos demônios como Ravana, que desejavam desafiar as leis da natureza material, porém todos falharam. Em vista disso, não se deve adotar o procedimento demoníaco de reivindicar ser um Vaishnava
meramente por um falso prestígio, sem executar serviço ao Senhor. Entretanto, quando alguém se ocupa em serviço devocional do Senhor, automaticamente a reputação de ser um Vaishnava chega até ele. Não há necessidade alguma de invejar os devotos que estejam ocupados na pregação das glórias do Senhor. Nós já tivemos experiência prática em sermos advertidos por alguns supostos Babadis em Vrindavana de que não há necessidade de pregar e que é melhor viver em Vrindavana, num local solitário, e cantar o santo nome. Esses Babadis não sabem que se alguém estiver ocupado em pregar ou em glorificar a suprema personalidade de Deus, a boa reputação de pregador automaticamente chega até ele. Desse modo, não se deve prematuramente abandonar a vida honesta de chefe de família para levar uma vida de devassidão em Vrindavana. A recomendação de Srila Shukadeva Goswami de deixar o lar e ir para a floresta em busca de Krishna não é para pessoas imaturas. Maharaj Parikshit era maduro, mesmo em sua vida de chefe de família, ou desde o início de sua vida, ele adorava a Murti do Sr. Krishna. Em sua infância, ele adorava a deidade do Sr. Krishna e, posteriormente, apesar de ser um chefe de família, ele era sempre desapegado. Portanto, quando recebeu a notícia de sua morte, ele imediatamente largou toda a relação com sua vida doméstica e sentou-se na margem do Ganges para ouvir o Srimad Bhagavatam em associação com os devotos. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 90 de Krishna, intitulado Descrição Sumária dos Passatempos de Krishna. Terminamos assim a leitura do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no dia de Gita Jayanti de 2007. A gravação foi realizada por mim, Giridhari Das, discípulo de Srila Acharyadeva Hridayananda Das Goswami, e revisada por Sadhu Sangha Das, discípulo de Srila Dhanvantari Swami. Oferecemos nossas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Prabhupada, que tão bondosamente nos escreveu esses livros. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pacharine, Nirvishesha Sunyavadi, Paschatya Desha Tarine. Pedimos perdão por qualquer erro cometido durante essas gravações e oferecemos nossas humildes reverências a todos os devotos do Senhor que distribuem essa magnífica literatura ao redor do mundo. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Muito obrigado.